Afinal de contas, o que é a inspiração bíblica? Hoje eu quero compartilhar com você sobre esse tema, a inspiração da Bíblia, a inspiração bíblica. E como texto básico, eu quero ler aquilo que está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, onde o apóstolo Paulo lhe diz a Timóteo: porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para repreender, corrigir e ensinar. O apóstolo Paulo, logo de início, ele dá essa instrução ao seu filho na fé, Timóteo. Ele diz, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está se referindo à Escritura do Velho Testamento. No entanto, quando o cânon do Novo Testamento foi fechado, foi concluído, essa passagem também se aplica ao Novo Testamento, que toda a Escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Quando Paulo ele usa essa palavra, toda a Escritura é inspirada por Deus, ele usa uma palavra grega, theopneuston, que quer dizer theo, Deus, pneu, respiração, ou seja, que toda a Escritura foi inspirada por Deus. E o que é que se entende por inspiração bíblica? A inspiração bíblica, ela se refere à ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a mente humana, sobre a vida dos escritores sacros, sobre os profetas, sobre os apóstolos, pela qual o Espírito de Deus capacitou esses homens de uma forma sobrenatural para exporem a verdade divina sem nenhuma mistura de erro. Então, a inspiração bíblica, ela é a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os escritores sacros, sobre os profetas, sobre os apóstolos, pela qual o Espírito Santo capacitou, habilitou cada um deles para expor na Bíblia Sagrada, nos livros sacros, as verdades divinas, sem nenhum tipo de erro, sem nenhuma mistura de erro. E a palavra de Deus, ela tem que ser vista desta maneira. A Bíblia Sagrada, ela tem que ser vista pelos cristãos dessa maneira, que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada por Deus. E como palavra de Deus, como é inspirada por Deus, ela é inerrante, infalível, correta, perfeita, porque o próprio Deus, ele é perfeito. E a Bíblia, ela levou cerca de 1.600 anos para estar dessa forma, para estar da forma que está hoje, com 66 livros, levou em média 1.600 anos, 16 séculos, e foi escrita por 40 autores em épocas diferentes, em geografias diferentes. E quando se diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, quer dizer que o Espírito Santo inspirou, usou de uma forma sobrenatural, influenciou de uma forma natural esses escritores sacros para expor a verdade de Deus na Bíblia. E a forma como o Espírito Santo usou esses homens foi a forma sobrenatural. Os seus autores, eles tinham o seu estilo próprio, cada um tinha o seu
o seu estilo próprio. Cada um tinha as suas características próprias. Quando diz que o Espírito de Deus inspirou esses homens a escreverem cada livro da Bíblia, os 66 livros, eles não perderam as suas faculdades, eles não ficaram inertes, eles não perderam o seu estilo, as suas características. Não, o Espírito Santo, o Espírito de Deus usou esses homens, usando as suas próprias características e o seu estilo de escrita. Segunda Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, o apóstolo Pedro ele diz que, sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação, e que nenhum homem jamais pronunciou qualquer profecia de particular interpretação. Pelo contrário, foram homens santos que escreveram, movido pelo Espírito de Deus. Então, toda a profecia, se referindo ao Velho Testamento, não foi de particular interpretação ou de particular elucidação. Pelo contrário, diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, que esses homens foram movidos pelo Espírito Santo a colocar em seus escritos as verdades de Deus, sem nenhuma mistura de erro. E a Septuaginta foi a primeira tradução do hebraico da Bíblia original para o grego. O rei Ptolomeu II, rei do Egito, ele tinha uma vasta e enorme biblioteca na cidade de Alexandria, no Egito, e ele queria ter uma cópia da lei dos judeus, dos livros sagrados dos judeus, e ele solicitou ao sumo sacerdote Eleazar uma cópia dos livros sacros da lei, e algumas pessoas, judeus, hábil, versados na lei, no livros sagrado, para fazer uma cópia do hebraico para o grego. E o sumo sacerdote Eleazar envia até o Egito 72 homens judeus sábios e eruditos, versados na lei dos judeus, versados nos livros sagrados dos judeus, no Velho Testamento, 6 de cada tribo, e envia até o rei Ptolomeu. E lá esses homens sábios, versados na lei do Antigo Testamento, nos livros do Antigo Testamento, eles fazem a tradução da Bíblia hebraica para o grego e levaram cerca de 72 dias, daí o termo Septuaginta. A Septuaginta ela vem do grego, que quer dizer 70. E esses 72 homens, 6 de cada tribo de Israel, levaram 72 dias para fazer a tradução do livro hebraico, da Bíblia hebraica para o grego. E quando se diz que toda a escritura é inspirada por Deus, foi os escritos originais, foi a Bíblia hebraica. Quando Deus deu o Pentateuco a Moisés, ordenou que Moisés escrevesse, registrasse de uma forma sobrenatural os livros dos profetas, o livro dos Salmos, o livro de Provérbios, os profetas menores, os profetas maiores, ou seja, todo o compêndio do Antigo Testamento, nos seus originais, foram inspirados por Deus. E a Vulgata, essa versão da Bíblia hebraica para o grego chamado
Septuaginta, foi traduzida nos anos 280 a.C. E no final do século IV e início do século V depois de Cristo, nós temos a Vulgata. A Vulgata é a tradução da Bíblia hebraica para o latim, que o Papa Damaso pediu a Jerônimo para que fizesse uma tradução da Bíblia hebraica para o latim, daí chamada Vulgata, que quer dizer o latim do povo, que o Papa Damaso queria que o povo daquela época tivesse um acesso mais amplo à Bíblia, e daí pediu a Jerônimo para que fizesse a tradução do hebraico para o latim. E Jerônimo ele fez isso a pedido do Papa Damaso. E no final do século IV e início do século V. E a Vulgata ela foi o primeiro livro impresso da história, quando surgiu a imprensa em 1456. A Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. E como eu já disse, que a inspiração se refere à influência do Espírito de Deus sobre os homens, sobre os profetas, sobre os escritores, sobre os apóstolos. O Espírito Santo influenciou esses homens de tal maneira para expor a verdade de Deus, sem nenhuma mistura de erro. A Bíblia, ela ultrapassa todos os outros livros no que diz respeito à antiguidade, à autoridade, à literatura e ao tempo. Então, a Bíblia, ela encanta as crianças e arrebata os sábios. A Bíblia é um tipo de livro que o homem não poderia escrever se assim quisesse, se assim desejasse. A Bíblia, ela é o livro mais traduzido na história, mais lido e o mais publicado. Então, a Bíblia ela supera todos os outros livros. Nós, como cristão, como povo do Senhor, nós devemos valorizar a palavra de Deus. E para nós termos essa Bíblia hoje completa com 66 livros, pessoas perderam as suas vidas, pessoas gastaram anos e anos de sua vida para traduzir a Bíblia da sua língua original para as outras línguas. E nós devemos ser gratos a Deus por termos uma Bíblia. E existem alguns livros apócrifos que tem na Bíblia católica, mas não tem na Bíblia protestante. Os livros apócrifos são livros considerados não inspirados por Deus, mas que estão na Bíblia católica. São 7 livros. É o livro de 1 e 2 Macabeus, Judite, Sabedoria de Salomão, Provérbios e Baruque. São 7 livros. São os livros chamados apócrifos, que quer dizer ocultos, escondidos, que está na Bíblia católica, mas não está na Bíblia protestante. E esses livros apócrifos não foram considerados bíblicos. Os livros apócrifos têm o seu valor histórico, o seu valor literário e até um valor moral, mas não tem valor de inspiração, não provém da inspiração de Deus, não foi inspirado por Deus. Por isso que não faz parte do cânon do Velho Testamento e nem do cânon do Novo Testamento. A palavra cânon vem do grego cana, que quer dizer régua de medir, uma vara de medir. Na antiguidade, o pessoal usava para medir, era uma cana. E quando o cânon bíblico foi formado, usou como um modelo, como um método para selecionar os livros que deveriam ser colocados para formar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E os livros que foram considerados inspirados
foram os 39 livros do Velho Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Eu convido a você para dar mais valor à palavra de Deus, a dar ênfase à palavra, a ler a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.